Os anos 80 no Brasil foram marcados por um caldeirão de transformações políticas, sociais e culturais. E os carros nacionais da época refletiam esse cenário de mudanças e adaptações. Em um mercado fechado e com pouca concorrência externa, as montadoras brasileiras se esforçavam para oferecer modelos que atendessem às necessidades e aos desejos dos consumidores, muitas vezes com adaptações de projetos estrangeiros. Quem se lembra do Golzinho, lançado no início da década, se tornaria um dos carros mais populares do Brasil, conquistando o público com seu design moderno, economia de combustível e versatilidade. Mas o seu motorzinho de Fusca e o Monza, sinônimo de status e conforto, o Monza era o carro dos sonhos de muitos brasileiros, com seu design elegante, espaço interno generoso e tecnologia inovadora para a época. O Escort, com seu design europeu moderno, era um carro moderno e versátil que agradava tanto aos jovens quanto às famílias. Fiat Uno. Compacto e econômico, o Uno conquistou o público com seu design inovador, espaço interno surpreendente e baixo consumo de combustível. Os inesquecíveis anos 80. A década que introduziu boa parte de nós ao mundo dos automóveis, seja como entusiastas jovens, seja como motoristas que faziam usos diários. Embarque conosco nessa viagem especial, sem esquecer de curtir e compartilhar o vídeo. Lançado em 1980 para concorrer com o Fiat 147, e principalmente ser um substituto do Fusca, o Gol foi muito além, se tornando o maior sucesso da história da Volkswagen brasileira, se tornando o carro mais vendido de todos os tempos no Brasil e sendo líder de vendas por 27 anos consecutivos. A Fiat introduziu mudanças à linha 147, com alterações na frente, agora mais baixa, com novos faróis, setas integradas e grade. Na traseira, além dos novos para-choques, receberam iluminações laterais da placa. A linha 147 também recebeu a perua panorama, uma station wagon compacta. Depois de ser absorvida pela Volkswagen alemã, a Chrysler lançou o Polara GLS, versão esportiva do médio, com motor mais possante e um painel completo importado. Durou pouco tempo, pois a Volks encerrou as atividades da Chrysler em 1981. As mudanças visuais mais importantes até o momento da linha Chevette só apareceram no começo dos anos 80. Primeiro a marca atualizou a traseira, colocando lanternas maiores e um novo para-choque. Além disso, o Chevette passou a ser oferecido com motor 1.4 movido a álcool. Para 1980, a maior novidade mecânica da linha Corcel 2 era a adição do motor movido a álcool, que segundo revistas especializadas da época era mais moderno e mais econômico que vários concorrentes com o mesmo tipo de combustível. Apesar de ser menos potente que a versão a gasolina, o modelo a álcool tinha um torque maior que os dos concorrentes, com 71 cavalos e 12,2 kgfm. A principal mudança no Passat para 1980 foi a adição do motor a álcool. Na configuração a álcool, o motor do Passat recebia nova taxa de compressão, reforço nas tubulações de combustível, além de novo preparo na carburação, fazendo o motor 1.5 render quase 60 cavalos. Com a chegada do Gol, a Brasília nas últimas e a ascensão das vendas do Chevette, o Fusca mesmo assim ainda liderou o mercado como o mais vendido, com 167.110 unidades emplacadas. Em 1980 veio a versão a álcool do motor 1300,
que não agradou muito o consumidor. Lançado em 1981, o sedã de porte médio Del Rey substituiu indiretamente o Galaxy Landau, bem maior, e era estruturalmente baseado no Corcel 2. O design do Del Rey foi marcado pela carroceria de linhas retas, com 3 volumes bem definidos e versões de 2 e 4 portas. Depois de mais uma vez não cumprir o prometido, a Volkswagen encerrou as atividades da Chrysler do Brasil, pondo fim a toda a linha de carros e caminhões Dodge no país. Lançado aqui em 1982, o moderno hatch era parte do projeto de carro mundial da GM. Quando chegou ao Brasil, o Monza virou até matéria no Jornal Nacional. Mesmo os europeus tinham curiosidade. A versão de estreia tinha 1,6 litros de cilindrada, com motor na transversal. Com 75 cavalos brutos, os primeiros Monza eram vistos como mancos, mudando pouco depois para 1.8. O Volkswagen Voyage entre os anos de 1981 e 1982 se tornou o modelo dentro de seu segmento, mais moderno, eficiente e também com o preço mais salgado. Utilizando o motor 1.5 refrigerado a água, o mesmo do Passat, se tornou objeto de desejo de muitos brasileiros. A filial brasileira da Ford buscou inspiração em Detroit para desenvolver a refinada perua Del Rey Scala, em 1983, pois os americanos sempre gostaram de peruas luxuosas. Baseada na Belina II, de 1978, era definida por ângulos retos, uma solução que requentava um projeto dos anos 60. Mas era versátil, robusta e econômica. O 147 Espacio foi uma versão mais luxuosa do Fiat 147. Essa versão foi produzida no Brasil entre o final de 1982 e 1984, incorporando para-choques de plástico envolventes no estilo alusivo a modelos contemporâneos da marca como o Fiat Ritmo. O Espacio tinha novos faróis, setas e lanternas. Lançado em 1983, o Escort foi o primeiro carro mundial da Ford a ser comercializado no Brasil. Quando ele chegou no nosso mercado, já estava em sua 3ª geração na Europa. Ele começou a ser vendido com motores transversais 1.3 e 1.6 da linha CHT, nas versões mais simples L e GL e na mais requintada Ghia. Em 1983 a Volkswagen realizou mudanças na linha Passat, trazendo uma nova frente, agora com 4 faróis quadrados, dispostos numa maçã plástica espelhada, onde as setas voltaram ao para-choque, ficando em seu lugar olhos de gato. O interior também recebeu modificações. Desenhado pelo designer italiano Giorgetto Giugiaro, o Fiat Uno foi lançado em 1983 na Itália. Quando veio ao Brasil, em 1984, o hatch foi tropicalizado para atender às exigências extremas de nossas estradas e ruas, além de ter um aumento no porta-malas. A suspensão passou a ser independente nas 4 rodas, por exemplo. O Chevrolet Chevette recebeu a sua maior reestilização da história, adotando uma frente totalmente nova, inspirada no Monza, com novo conjunto óptico, novos para-choques, nova grade, um capô mais inclinado, uma nova traseira, com lanternas traseiras quadradas, um novo interior, com destaque para o painel totalmente redesenhado. Mostrado inicialmente em novembro de 1983 no extinto Salão do Carro Álcool, o Volkswagen Santana teve o seu lançamento oficial quase um ano depois, em julho de 1984. O Santana era o primeiro modelo de porte médio da Volkswagen a ser vendido no mercado nacional, e trouxe com ele a novidade do câmbio manual de 5 marchas, no motor AP 1.8.
O Gol GT foi a primeira versão esportiva do hatch nacional, e recebia um tempero de Golf GTI para desfazer a má fama de hatch com desempenho fraco, dando início à era dos motores refrigerados a água na família BX. A picapinha derivada do Chevrolet Chevette, fabricada entre 1983 e 1995. Muitas vezes é esquecida por ter ficado na sombra da Volkswagen Saveiro, Fiat Fiorino Trek e Ford Pampa na época, mas marcou a história da indústria automobilística nacional. Seu nome faz alusão à sua capacidade de carga, de 500 kg. Além disso, a picapinha se destacava pela mecânica confiável e pela tração traseira herdada do próprio Chevette. Era a única da categoria com essa característica. Em março de 1985, a linhagem do Fiat Uno passou a oferecer uma opção sedã, que recebeu o nome Premium. Inicialmente lançado na carroceria de 2 portas, o Premium foi o primeiro da marca a trazer o motor 1.5 Cevel, com 71,4 cavalos de potência e torque de 12,3 kgfm, na versão álcool, alcançando praticamente o mesmo desempenho do Uno SX, mesmo sendo o sedã 134 kg mais pesado. Em 1985 a Ford atualizou a linha Del Rey, trazendo uma nova frente, com novos faróis, nova grade e uma moldura em volta do conjunto. A traseira também recebeu uma mudança, com novas lanternas, além de novas polanas plásticas nos para-choques. O interior também recebeu mudanças, com um novo painel e novos bancos e acabamentos. Já como linha 1987 e apenas 3 anos depois do lançamento inicial, o Escort passava por sua primeira reestilização, acompanhando aquilo que já havia sido feito na Europa antes. O monobloco, a carroceria básica, foi mantido. Portas, janelas e colunas eram as mesmas. Mas as alterações, fora isso, foram completas na dianteira, traseira e interior. Totalmente reformulados e modernizados. A data foi 31 de outubro de 1986. Neste dia, saía da linha de montagem o último Fusca. Esta foi a primeira despedida do Fusca, já que em 1993 ele voltou a ser fabricado aqui, para só parar em definitivo em 1996. Mas esta já é outra história. Em 1987 o Gol e sua família BX recebem a primeira grande reestilização, com uma nova frente, com novo conjunto óptico, nova grade, novos para-choques envolventes, novo capô, nova traseira, com lanternas maiores e envolventes. Por dentro a mudança só viria em 1988. O esportivo mudou de nome, passando a ser GTS. Lançado como o Fiat mais rápido da época e criado para peitar Escort XR3 e Gol GTS, o Hot Hatch Uno 1.5R provou ao mercado que tamanho não era documento. Para 1987, a Volkswagen não teve dúvidas, lançou o Santana com mudanças no design, que era composta por novos para-choques envolventes, faróis e grade inéditos, além de mudanças pontuais na traseira e no interior. Em 1987, o Chevrolet Opala Diplomata ainda era o segundo carro nacional mais caro do país, ficando atrás apenas do Escort XR3 conversível, um modelo de alto custo, tanto na compra na concessionária, como nas manutenções preventivas e corretivas. Em 1987, o Chevrolet Monza na versão SLE passava a ser equipado com um novo motor 2.0. Já o esportivo Monza SR também passa a utilizar o novo propulsor de 2 litros. Apresentado no Salão do Automóvel de 1988, o lendário Volkswagen Gol GTI foi o primeiro automóvel nacional com injeção eletrônica.
Foi uma sensação na época e hoje é um dos carros clássicos mais disputados por colecionadores. Rejeitado pela Volkswagen, o Passat GTS Pointer foi o melhor esportivo da sua época e saiu de linha em 1988. O Chevrolet Cadette foi um dos carros mais importantes da General Motors em sua transição do antigo e ultrapassado para algo moderno e em sintonia com o mundo, mais precisamente com a Alemanha. Ocupando um lugar entre o Chevette e o Monza, o Cadette estreou como hatch, mas chegou a ter uma versão perua, a Ipanema. Mas a versão que mexia com a cabeça dos amantes de carros era a esportiva GS, com motor 2.0. Derivado do Escort, o Verona chegou ao mercado para completar a linha Ford. Lançado em novembro de 1989, o Verona era fruto da Autolatina, joint venture entre a Ford e a Volkswagen. Junto a ele surgiu também seu clone Volkswagen Apollo.